Meu nome é Maicon Nogueira Duran. Estou aqui hoje para poder fazer a apresentação do nosso projeto integrador em computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e integrantes do grupo Abner Maicon Fortunato Batista, Bruna Carolina Miranda da Silva, Denis William Braz Monteiro, Érica Cristina Tiburcio Gari, Maicon Nogueira Duran, Tiago Tarso Zeuli Bocalan, Zílio Barbosa Meira. O nosso trabalho tem como título Plataforma para Cadastro de Beneficiadores e doadores de cestas básicas. As cidades envolvidas: Bálsamo, Fernandópolis, Jales, Novo Horizonte e São José do Rio Preto. Primeiramente, gostaria de apresentar um resumo em relação à criação do nosso aplicativo e apresentar um breve contexto. A desigualdade social e econômica persiste como um desafio central no Brasil, manifestando-se agudamente na insegurança alimentar que afeta milhões de cidadãos. Neste cenário, organizações não governamentais, ONGs, emergem como atores fundamentais, atuando na mitigação da fome através da distribuição de cestas básicas e preenchendo lacunas assistenciais deixadas pelo poder público. Este estudo teve como objetivo geral analisar a atuação das nossas organizações, com foco particular no projeto RP, em São José do Rio Preto, buscando compreender seus desafios e impactos de suas iniciativas na redução da vulnerabilidade social. A desigualdade social e econômica é um dos desafios mais persistentes da sociedade brasileira, impactando diretamente o acesso da população a direitos básicos, como alimentação, moradia, educação, a saúde. A fome e a insegurança alimentar são consequências diretas desse problema, atingindo milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. Segundo dados da Instituição Brasileira de Geografia e Estatística, ou seja, nosso IBGE, nos últimos anos a insegurança alimentar voltou a crescer no país, intensificando-se em decorrência de crises econômicas, políticas e sanitárias. Nesse contexto, a atuação das organizações não governamentais se torna essencial para mitigar os impactos da fome e da pobreza, promovendo a distribuição de cestas básicas e auxiliando famílias em situações de vulnerabilidade. O problema central desta pesquisa consiste em compreender de que forma as ONGs que fornecem cestas básicas contribuem para minimizar os efeitos da desigualdade social e econômica no Brasil. A atuação dessas entidades supre, em muitos casos, lacunas deixadas pelo Estado da assistência à população carente. No entanto, diversos desafios são enfrentados por organizações, como a capacitação de recursos, a logística de distribuição e a manutenção, parcerias para garantir a continuidade das ações. Assim, este estudo busca analisar o impacto dessas iniciativas, tendo como foco o projeto RP. Localizado em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, uma ONG que atua diretamente na distribuição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade, a escolha desse tema se justifica pela crescente necessidade de soluções eficazes para combater a fome e pela importância de compreender o papel das ONGs. Nesse processo, a segurança alimentar é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, que prevê a alimentação como um direito social, assim como tantos outros direitos. No entanto, a realidade brasileira demonstra que esse direito não é plenamente garantido para todos os cidadãos. A atuação de organizações do terceiro setor, como ONGs, tornam-se então um elemento crucial na luta contra a fome e na promoção da justiça social. Além disso, é importante situar essa questão dentro de um contexto mais amplo, analisando como a desigualdade estrutural no Brasil influencia o acesso à alimentação e como as políticas públicas se relacionam com as iniciativas das ONGs. A insegurança alimentar não é um fenômeno isolado, mas sim um reflexo de uma estrutura socioeconômica desigual, em que o desemprego, a baixa renda e a falta de políticas eficazes ampliam a vulnerabilidade de milhões de famílias. Dessa forma, esse trabalho busca não apenas destacar o impacto positivo das ONGs, mas também discutir os desafios que essas organizações enfrentam e como a sua atuação pode ser fortalecida. Apresentando aqui os objetivos do nosso trabalho, o objetivo geral, sem dúvida nenhuma, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a atuação da ONG Projeto RP na distribuição de cestas básicas como estratégia de combate à insegurança alimentar na região de São José do Rio Preto, com vistas à construção de uma plataforma que subsidie ao trabalho dessa organização, ampliando o auxílio a famílias em vulnerabilidade. Para alcançar esse objetivo, foram definidos as seguintes coisas específicas: identificar os principais fatores que contribuem para a insegurança alimentar no Brasil e seus impactos na população vulnerável. Descrever o papel das ONGs no enfrentamento da fome e na complementação das ações governamentais. Analisar os desafios enfrentados pelas ONGs na capacitação de recursos,
logística de distribuição e manutenção de suas atividades. Verificar o impacto do trabalho desenvolvido pelo projeto RP, localizado em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, no auxílio às famílias em situações de vulnerabilidade social. Construir uma plataforma em HTML para fortalecer e ampliar a atuação dessas organizações, garantindo maior efetividade no combate à fome. Implementar recursos de acessibilidade na plataforma de cadastro, como conversação de imagens em textos audíveis, garantindo autonomia para usuários com deficiência visual. Justificativa e a delimitação do nosso problema. A fome e a insegurança alimentar são as questões que atravessam a história do Brasil, atingindo milhões de pessoas e tornando-se um desafio mais urgente no país. Mesmo sendo um direito fundamental previsto na Constituição de 88, a segurança alimentar ainda é uma realidade que para muitas famílias brasileiras, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que um número expressivo de lares enfrentam dificuldades no acesso de alimentos básicos, agravados por crises econômicas, altas taxas de desemprego e cortes em programas sociais. Nesse contexto, as ONGs assumem um papel essencial e suprem, por meio de distribuições de cesta básica, uma necessidade que muitas vezes não é atendida pelo poder público. Agora eu preciso falar um pouco sobre a nossa metodologia para poder fazer a construção desse trabalho. A metodologia adotada nesse trabalho combinou uma abordagem de pesquisa qualitativa com o desenvolvimento prático de uma solução tecnológica, uma plataforma, seguindo um percurso sequencial de investigação, concepção e implementação. Esta fase exploratória fundamentou-se em uma abordagem qualitativa empregando levantamento bibliográfico e pesquisa documental, como governamentais e outras fontes confiáveis para compreender o fenômeno da insegurança alimentar, sob múltiplas perspectivas, abrangendo políticas públicas, iniciativas de terceiro setor e os desafios específicos enfrentados por cada organização. Buscou-se nessa etapa inicial da compreensão do problema delinear os fatores que impulsionam a fome e a desigualdade, como dinâmicas do mercado de trabalho, programas sociais e crises econômicas. Um foco particular foi direcionado ao estudo de caso da ONG Projeto RP, localizado em São José do Rio Preto, por meio da pesquisa documental e análise de materiais institucionais, permitindo coletar informações sobre a sua trajetória, estrutura, estratégias, desafios, logística, perfil dos assistidos e o impacto social de sua atuação. Sim, com base no entendimento aprofundado obtido nesta fase da pesquisa e nas necessidades identificadas da ONG, Projeto RP, deu-se início à elaboração da plataforma como ferramenta de apoio e visibilidade. Este processo de concepção e desenvolvimento técnico envolveu a construção da arquitetura fundamental do site com HTML e para a estruturação semântica do conteúdo e a aplicação de CSS para toda a estabilização visual, controlando layout, cores, fontes e a apresentação geral, visando uma interface funcional esteticamente agradável. A seleção do conteúdo visual, incluindo a fotografia principal, foi um processo colaborativo informado pela pesquisa, buscando representar a missão da ONG ao mostrar tanto a ajuda concreta quanto o aspecto humano da ação solidária. Funcionalidades adicionais foram implementadas, como um formulário estruturado em HTML para coleta de dados, cujas informações submetidas são processadas e armazenadas em um banco de dados desenvolvido com PHP, com funcionalidade comprovada através de capturas de tela. Adicionalmente, o desenvolvimento priorizou a acessibilidade web, utilizando tags HTML semânticas e práticas recomendadas para garantir que o usuário com deficiência visual possa navegar pelo conteúdo de forma autônoma e eficiente. Já a aplicação das disciplinas dentro do nosso trabalho ficaram da seguinte forma: para verificar que o funcionamento da aplicação está em conformidade com os requisitos estipulados e garantir que atende às necessidades do usuário, utilizamos a linguagem BDD. Esses testes são escritos em linguagem natural e simulam a utilização real da aplicação. Lembrando que nossa plataforma utiliza a linguagem HTML como base. E também, para dar forma à plataforma, utilizamos a linguagem CSS. Das aplicações da disciplina, o nosso projeto, para conseguir ajudar o projeto RP, ficou da seguinte forma. É o site do projeto RP. Oferecemos ajuda alimentar por meio de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Para se cadastrar, diga, receba sua cesta. Bom, aqui o usuário consegue colocar ou de forma escrita, ou se for um deficiente visual, pode conversar com o computador através de um microfone
e todo o processo do cadastramento vai sendo realizado. E essa daqui é a nossa parte cadastral, onde o usuário pode colocar as suas informações através do texto escrito, ou se for um deficiente visual, pode também se cadastrar através de um microfone e falando todas as informações dele, como nome, endereço e telefone. Aqui eu vou colocar as minhas informações, como já tem tudo pronto, e vou finalizar o meu cadastro. Seu cadastro foi realizado com sucesso. E assim, através da aplicação das disciplinas aprendidas até agora no curso, o nosso grupo consegue realizar a ajuda de forma efetiva para a ONG do projeto RP e dou finalidade, então, à apresentação desse projeto integrador. E agradeço a todos que assistiram até aqui.